nós vamos fazer um pedido que eu vou dizer qual é. Mas, antes eu quero contar 2 fatos acontecidos. Porque se eu fosse escrever um livro sobre o que se passa entre Deus, Jeová, eu e Jesus, eu ia ser o maior fabricante de fanáticos do mundo, e desses fanáticos, por relativos enviados de Deus, já está sobrando no mundo. Chega de fanatismo sectário. Mas quero contar 2 fatos por um motivo. Uma para dar um tempo que eu quero dar a cada movimento no outro lado. Então foi assim. Antes que eu voltasse a casa. Filho Elias, você vai ao mundo. Vai encontrar lá tudo aquilo que foi feito antes, entregue antes. Tudo aquilo constitui no lugar não deserto mais, mas de natureza. Natureza, verde, isso. Nessa natureza, tudo que foi dado antes, transformaram mais ou menos nisto. Uma casinha feita de taipa, madeira armada, barroteada, coberta de sapé, chão de terra. Isto você vai encontrar. Se você destruir isso, só destruir, prejudicou porque essa coisinha já brigava. Se você destruir isso e fizer igual, perdeu tempo, porque para fazer igual não precisava fazer nada. Se desmanchar isso e fizer um quarto de tijolo, com porta, janela, coberto de telha e o chão de tijolo, já melhorou. E foi falando até dizer, se você deixar no mundo como verdade o maior castelo mais lindo, polido de todas as utilidades de beleza, melhor. Filho Elias, vá e faça o que você quiser, o direito é seu e a autoridade é sua. Isso é um símbolo fabuloso. Agora quero dizer uma coisa que é a inversão disso, pelo qual vou fazer um pedido a Deus. Eu vou fazer um pedido a Deus. E foi. Eu era menino, devia ter uns 16, 17 anos, em um centro espírita que se chamava São Pedro e São Paulo. E nós mais tarde, há uns 60 anos, eu fui um dos fundadores da federação, transformando o Centro São Pedro e São Paulo em federação. Lá ia um velho, um senhor de uma boa idade, que recebia serenamente espíritos que falavam alguma coisa. Eu nunca vi a sessão de doutrinação de sofredores. Era a nata do Espiritismo de São Paulo. A nata das expressões. Este velho recebia um espírito que falava sereno. Então ele se comunicou um dia, como eu digo que era nata do que ia passar em São Paulo, tinha Emílio Rivas, Moutinho Nobre, Augusto Militão Pacheco, Pedro Lameira de Andrade, João Batista Pereira, sobrinho neto do Rui Barbosa, aquele que era militar, Miguel Costa, o general Isidoro, que era médium de psicógrafo e outras coisas. Muita gente, o melhor possível. E havia pregação evangélica e mais nada. Depois, um médium marca aquele que foi secretário, tudo isso, o Montanini, da federação. Uma pessoa decente. O médium falante, mais médium falante que eu conheci. E um espírito que tinha sido padre na Espanha há mais de uns 600 anos consecutivamente, e que tinha feito o que tinha podido do melhor modo. Cujo este espírito dizia, vejam bem, que os 7 céus fundamentais se subdividem em 34.600 e tantos. Ele morava pouquinho para lá dos umbrais,
em um céu, como ele dizia, as casas têm porta, têm janela e telhado. Vejam se vocês saindo da carne podem vir a morar num céuzinho que as casas não precisem ter, pelo menos porta, janela e telhado. E tem igrejas protestantes, católicas e espíritas, porque ninguém lá é mais do que isso ainda. Este médium recebeu um dia um espírito que perguntou assim para aqueles outros indivíduos ali: vocês acreditam em sonhos? Quem presidia era Augusto Militão Pacheco. E ele disse, claro, a Bíblia está cheia de sonhos proféticos, porque há sonhos e sonhos. Então ele disse, eu vou contar uma história para todos os que estão aqui. Mas eu conto na minha pessoa, para significar o quê? Na passagem pela carne, a saída da carne, cada um ir parar aonde fez por ir parar. Então ouça, eu sonhei que eu morava no castelo, materialmente falando, mais lindo e opulento que pudesse ser. Tinha uma esposa que era uma glória, filhos daquele jeito, tudo tão como Deus poderia dar para alguém na terra, na carne. E foi indo até que um dia eu deixei o mundo, desencarnei. Veio um anjo poderoso, me pegou pela mão e me levou a ver todos os reinos de luz e glória do mundo espiritual. E eu só falava para ele, eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu não mereço isso é demais para mim, não mereço isso. E tanto de brilho e luz e glória. E ele só dizia, espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco. De repente, tudo aquilo de tanta subida em luz e glória se inverteu. Nós fomos descendo, que fomos parar aqui na terra, como se fosse terra aqui, num lugar que era uma mata. O chão estava todo molhado, barrento, as árvores barrentas, tudo uma tijuqueira, um frio medonho, eu já estava molhado, estava tudo cheio de barro, sofrido, doloroso. E eu dizia, pelo amor de Deus, anjo, pelo amor de Deus, eu não posso mais, estou com frio demais, sofrendo demais, tudo isso. E ele dizia, espera um pouco que nós vamos chegar aonde você vai ficar. Então ele disse numa hora mais triste que eu já estava, olha, é só subir este morro aqui. Agora ele vomitava e eu andava no chão. Para chegar num lugar, ele disse, eu fui arrastado na lama. Ali na frente estava um quartinho feito de taipa, todo esburacado, coberto de um sapé ruim, todo pingando água e tudo, e ele disse, fica aí, porque o material que você mandou da terra nas suas obras só deu para fazer isso aqui, isso é seu, fica aí. Agora aquilo que eu disse que eu ia pedir a Deus. Eu sei que muito espírito, porque Eva nunca foi uma mulher e Adão um homem. Graças a Deus, nos Estados Unidos, já nas escolas de primária, é proibido falar que Adão foi um homem e Eva foi uma mulher, porque foram raças. E manda pregar a teoria darwinista ou darwinista, da evolução das espécies, do espírito evoluindo. Está nos Estados Unidos já. Aquilo que eles receberam daí 60 anos de tudo que foi mandado, deu pelo menos, graças a Deus, para isso. Tá bom? Uma glória nos Estados Unidos que no Brasil não me fizeram isso. Dizer que Adão não foi um homem, um homem foi raça Adão adivino, que Eva era a raça primitiva, e da evolução das espécies, o dividismo, o darwinismo. Muito bem. Nos Estados Unidos me fizeram isso, eu dou graças a Deus. Isso não tem 5 anos que é assim lá que manda pregar assim. Agora, esta coisa, gente. Se existe tudo de luz e glória onde levaram esse espírito, existe tudo isso
e eu tenho certeza que muito mais. Porque até lá ele não foi incluso em Deus. Foi bem relativo. Vendo tudo, tudo. E sabendo por ver, não por ser. E menos ainda a inclusão no divino, a volta total. Que eu vim dizer no Evangelho Eterno que é para isso que existimos. Saímos como Deus em Deus, como centelha, com todas as virtudes divinas em potencial, para desabrochar o Deus interno e voltarmos para a unidade divina. Cumprindo uma sentença que eu deixei no mundo antes que eu fosse Hermes Trismegisto. Tudo que do caminho divino sair, ao caminho divino retornará como divino. Então, se eu falei em Eva e falei em Adão, eu quero dizer isso. E este é o pedido que eu faço a Deus. É pedido. Não é imposição. E nem conselho a Deus. Eu sei que muito espírito que veio daquele planeta da constelação da Capela, que em latim quer dizer cabra, muitos que vieram de lá, punidos, vão ser expulsos daqui na expulsão dos cabritos. Porque em lugar de melhorar, muitos pioraram, se encheram de crime, de sangueiras, de erros, de ódios, de traficância, de sem-vergonhismo, de imoralidades, depravações, de tudo. Muitos que vieram de lá vão ser expulsos. Se alguém me disser que muitos evitas da raça primitiva tenham que ir, cala-se a boca. Porque eles nunca foram punidos de alguma coisa. Agora, alguém que já foi punido vindo para cá, depois de uns 480 mil anos aqui, ainda tem que ser expulso daqui também, isso é ultra calamitoso. Então, eu que vou ficar uns 70 mil anos mais ou menos, também na direção deste planeta e desta humanidade, porque eu não vou ficar escravo nem deste planeta e nem desta humanidade. Desiludam-se que pensarem nisso. Estarei, como em outros planetas, eu e Jesus, e até no solo onde nós estivermos agindo. É até fora deste sistema planetário e desta galáxia. Porque nós tivemos muito o que fazer e muita coisa, participando de muita coisa por esse infinito de Deus, de galáxias e humanidades. Pensando nesse espírito que teve tudo de luz e glória no mundo, e não correspondeu em comportamento em nada. De todas as fortunas que teve no mundo, não procurou fazer bem a alguém com nada. E se ele repartisse as luzes e as glórias do mundo como semelhantes, ele não passaria por isso de morar numa casinha feita de taipa, toda furada, com o sapé ruim daquele jeito e tudo mais. Este é o grande problema. Mas eu quero dizer a vocês que me ouvem na carne e fora da carne, que qualquer um de nós poderia estar no lugar desse espírito ou desses espíritos que vão ser expulsos daqui. Inclusive os que foram expulsos de lá para cá vão ser também. É este o pedido que eu faço a Deus. Pai Divino, são centelhas tuas emanadas, divinas na essência. Porque se erraram e pecaram foi na formação do caráter individual. Porque o germe que está na semente é que se transforma num ente vivo, ou num óvulo feminino. Ninguém sai de Deus, como não sai de uma árvore, de um óvulo feminino, um feito. Tem que se fazer depois como um ser vivo, vegetal ou animal. Então quem sai de Deus, como centelha, já era Deus em Deus. Se depois na tramitação por mundos e humanidades e reencarnações o espírito se habilitece, se enegrece, se brutaliza em vez de desabrochar o Deus interno, desabrocha o monstro interno, isto é com ele espírito, pelas suas obras. Como Deus entrega 10 mandamentos para efeito de comportamento, para ir vivendo a lei, desabrochar o Deus interno em menos tempo e menos sofrimentos, ninguém mais do que eu tem o direito de dizer e a obrigação: Pai Divino, tu deste tudo,
O ser, a santidade potencial e a lei de comportamento, para que esse que tem santidade potencial desabroche o Deus interno, vivendo a lei, o único processo de poder desabrochar o Deus interno, em menos tempo e com menos potencial. Mas há uma coisa, Pai Divino: quem não falha, quem não erra, quem não peca. Pai Divino, você mandou eu entregar o código de comportamento. Mandou o teu filho Jesus entregar a divina modelagem. Tu mandaste um moço rico consultar o modelo sobre o que fazer para voltar ao reino. E Jesus disse a ele: por que me chamas tu bom mestre? Bom mestre só tu és, só Deus é. O convite de Jesus ficou no ar. O moço rico disse que vivia a lei. Jesus então diz: dá de ti mais isto. O homem do castelo todo: dá tudo aos necessitados, vem e segue-me, na modelagem. E o moço rico virou as costas. Pai Divino, qualquer um de nós que está aqui, na carne ou fora da carne, poderia estar no lugar desse moço rico. E na hora de diferenciar entre a riqueza do mundo e a riqueza divina, ele procurou ficar com a riqueza do mundo. E a divina, ele virou as costas e foi embora. Pai Divino, tu és Pai, origem, sustentação e destinação. Nós podemos apelar para ti, Pai Divino, em justiça. E nós podemos apelar também em misericórdia. Permita, Pai Divino, a teus filhos errados, que eles se recuperem o quanto possível. Tu não necessitas do conselho de teus filhos. Mas eu pediria isto, Pai Divino: o quanto seja possível, ofereça-lhes oportunidades de reconhecimento e de recuperação. Está feito este pedido meu para com filhos teus herdados. Está tudo encerrado.